Então, iniciamos hoje este tema das razões da participação, aquilo que é comumente tratado na literatura como sendo determinantes da participação, né? Ou seja, aquilo que, de alguma maneira, as pesquisas nas ciências sociais em geral indicam que, de alguma forma, condiciona a participação dos indivíduos, dos grupos sociais, no que diz respeito às formalidades participativas ou instituições participativas, né? Esse é um tema muito importante, tratado em vários aspectos da participação política em geral, mas é importante que a gente deixe claro aqui que nós estamos focados nesta questão da disciplina que diz respeito à participação social em políticas públicas em geral e, em especial, na forma institucionalizada de participação em temas de políticas públicas, né? Temos ainda mais um encontro, se não me falha a memória, na semana que vem, e depois vamos entrar na discussão específica sobre as várias modalidades de participação em políticas públicas em geral, né? Conselhos, conferências, orçamentos participativos, ou seja, aquilo que em geral é praticado no Brasil, né? E que tem, digamos, tido um foco muito grande em pesquisas de variada ordem em termos de campos das ciências sociais em geral, né? Então, como eu estava dizendo, e o texto que foi indicado, né, ele trata desta questão das possíveis razões que explicam por que em certas situações alguns indivíduos ou alguns grupos sociais, né, que a gente vai ver melhor, eles são engajados, eles se envolvem, enfim, eles participam de um determinado processo relativo a políticas públicas, né? E isto está delimitado por um campo que é muito próprio no âmbito das ciências sociais em geral, que diz respeito àquilo também que se denomina de certos determinantes da participação, ou certos condicionamentos da participação. Na medida em que esta é uma constatação empírica, né, evidentemente, nem todos, sejam indivíduos ou grupos, participam da mesma forma e nem todos se envolvem em questões de políticas públicas, mesmo tendo um interesse objetivo naquela questão, ou enfim, nas questões que porventura são discutidas ou venham a ser discutidas nessa relação Estado, governo, sociedade civil em geral, né? Então, como a gente pode ver, eu vou aqui fazer uso aqui de poucas lâminas, né? Resgatando, digamos, uma síntese do que está apresentado no próprio texto, né? Para poder auxiliar aqui a aula de hoje e a nossa discussão, né? Está entrando aqui e espero que vocês estejam vendo. Por favor, alguém pode me dizer, está percebendo aqui na tela, né? Ok, gente? Como eu não tenho aqui a câmera aberta de vocês, as câmeras abertas, pergunto se está sendo visível, está sendo visualizada, melhor dizendo, os slides, o slide na tela. Ok? Bom, então, gente, o tema é esse, né? Propensão à participação, ou seja, quais seriam, na perspectiva das teorias e considerando
experiências, casos, realidade empírica, não só no caso brasileiro, mas inclusive internacional, né? Quais seriam as principais referências teóricas e empíricas que nos dizem quais seriam esses condicionantes ou esses motivadores da participação, né? Então, a gente percebe que, segundo essa temática, nas ciências sociais em geral, né, a gente poderia elencar pelo menos 4 modelos que, ancorados em teorias sobre a participação dos indivíduos, dos grupos em geral, né, trazem uma contribuição que ajuda, digamos, a conhecer melhor essas questões relacionadas a motivações da participação, né? Então, uma primeira delas, vamos ressaltar aqui de forma bem sintética para depois tratar cada uma delas, né? Um primeiro modelo explicativo, digamos, é este baseado nas características socioeconômicas e nos recursos organizativos, financeiros ou humanos, né, que estão dispostos na sociedade em geral, né? Ou seja, este é um modelo que está centrado nas diferentes características sociais e econômicas, nos diferentes recursos, sejam eles financeiros, sejam eles de organização, né, grupos que são mais organizados, sejam recursos, digamos, de capacidade humana, ou seja, certas habilidades para participar, né? Quer dizer, é uma ideia muito própria daquilo que se conhece como, desde a década aí de 60, né, como o modelo que está que busca essa explicação por meio da posição social que os indivíduos e os grupos ocupam de acordo com essas características socioeconômicas ou então de acordo com os recursos que eles dispõem. Recursos variados, né? Por isso se chama até, digamos, do ponto de vista teórico, a teoria da centralidade, porque ela diz respeito a essa questão, digamos, da posição mais central ou não, né, que os indivíduos e os grupos ocupam do ponto de vista social e que lhes dá melhores condições para poder participar, né? Então aí este é um modelo que tem uma bagagem teórica desta ideia da centralidade, né? E também da teoria da mobilização de recursos, que é uma teoria dos movimentos sociais, muito vinculada à explicação sobre formas de ação coletiva, né? E que entende as formas de ação coletiva também muito baseada no estudo sobre os recursos que os grupos têm, que lhes dá condições de fazer certa mobilização e, portanto, participação em processos de influência, né, de políticas, enfim, influência sobre decisões governamentais ou estatais. Um segundo modelo explicativo está mais dedicado àquilo que também, de maneira geral, se poderia entender como sendo formas de associativismo, né? Ou seja, as várias formas de associação entre indivíduos, né, que formam grupos organizados por demandas, por reivindicações, mas, enfim, grupos que, de alguma maneira, ao se mobilizar e ao se associar, né, estariam, de alguma maneira, criando identidades por meio desta forma de ação coletiva. Então, este tipo de modelo explicativo ele é muito tributário daquilo que, a partir dos anos 80 e 90 aí do século passado, né, em especial no Ocidente, mas não só,
foi muito vinculado à chamada teoria dos novos movimentos sociais, né? Assim denominados porque são movimentos sociais que não aqueles mais clássicos organizados a partir dos recortes de classe social, né? Ou seja, muito mais vinculados a questões econômicas ou a questão do conflito distributivo ou redistributivo, né? Redistributivo. Ou seja, aqueles novos movimentos sociais baseados em questões identitárias, como é o caso do movimento feminista, que, enfim, cresceu muito a partir de questões de gênero, movimentos relacionados a questões étnicas, raciais, uma série de movimentos, digamos, de caráter mais cultural, né? Portanto, formas associativas e que, de alguma maneira, estão relacionadas a essa questão da identidade dos grupos sociais, né? Então, é uma segunda variação, uma segunda corrente, que também aporta ao tema da motivação para participar essa questão do grau de associativismo que uma determinada comunidade ou uma determinada sociedade tem como um recurso importante para a participação, né? A gente percebe muito claramente isso quando se estuda quem participa dos conselhos de políticas, dos orçamentos participativos, enfim, dos processos em geral de relação, de interação entre governos e sociedade civil, entre Estado e sociedade civil. A gente percebe que realmente os grupos associativos, né, de variada ordem, eles têm um grau de participação, de influência muito maior do que aqueles que não estão, de alguma maneira, associados, daqueles que não têm formas mais coletivas, digamos, capazes, né, de colocar esses grupos em contato com as esferas de decisão, né? Um terceiro modelo explicativo, já de muitas décadas, né, tem estudos clássicos a respeito da tentativa de explicar as formas de mobilização e de participação baseada fundamentalmente na ideia dos cálculos, né, de benefícios e custos da participação. Ou seja, esta forma explicativa ela é decorrente da teoria, a grande teoria, né? Enfim, tem variações, mas poderia falar em grande teoria da escolha racional. Quer dizer, é uma teoria importante, por exemplo, na ciência política, em outros campos também das políticas públicas, mas que está centrada, né, na sua análise nesta ideia, né, digamos, de um indivíduo ou de grupos que, de alguma maneira, avaliam, calculam de maneira racional, né, estipulando uma relação entre meios e fins, portanto, avaliando de maneira racional, diferentemente do modelo este 2, né, que estaria mais ancorado na questão das identidades, as formas associativas, ou seja, valores que são construídos e que motivam o engajamento e a participação. Este modelo, que seria o terceiro aqui na abordagem, ele está muito mais baseado nesses cálculos racionais dos indivíduos e dos grupos, né, que percebem até que ponto vale a pena, por uma questão de custos e benefícios, se envolver e participar de processos participativos ou de processos relacionados com esta interação Estado-sociedade civil em geral, né? Enfim, uma abordagem que traz questões desta ordem. E, por fim, né, nesta trajetória das tentativas explicativas, né, há também o surgimento, já há várias décadas, né, decorrente das abordagens institucionalistas nas ciências sociais em geral,
né? Na sociologia, na ciência política, principalmente. Ou seja, é a ideia, né, bastante centrada no papel das instituições em geral. Quando a gente fala aqui em instituições, não é somente Estado, governo, são instituições da sociedade em geral, né? Mas, enfim, quando estamos tratando dessa interação Estado-sociedade civil, seriam, por exemplo, as situações, né, onde determinadas instituições e as suas regras do jogo, né, estabelecem condicionamentos, mas, ao mesmo tempo, possibilidades maiores ou menores de envolvimento de indivíduos e grupos sociais em processos de engajamento, de participação, né? Então, essas teorias do processo político, que é uma teoria também, digamos, elaborada para avaliar e analisar o surgimento de movimentos sociais e também interações entre governo e sociedade civil, né? Essa abordagem de caráter mais relacional, ou seja, que percebe uma mútua constituição entre organizações do Estado e organizações da sociedade civil em geral, é uma abordagem que está bastante centrada nas questões relativas a constrangimentos e oportunidades criadas para os processos de participação, né? Então, aqui a gente pode dizer, né, pegando, por exemplo, o primeiro modelo, este da denominada centralidade, ou seja, qual é a posição social dos indivíduos e dos grupos, né, nós temos aí, digamos, uma abordagem que se detém mais na questão dos recursos materiais e simbólicos. Ou seja, quais são as características socioeconômicas e os recursos organizativos, financeiros e humanos, assim como, né, os recursos de caráter subjetivo, atitudes e crenças que, de alguma maneira, fazem com que indivíduos e grupos se envolvam mais do que outros indivíduos e grupos frente a uma mesma situação, né? Então, aqui, por exemplo, o que em geral as pesquisas nos dizem, né? Ou seja, de acordo com certas características, né? Por exemplo, em geral, as pesquisas mostram que aqueles indivíduos ou grupos com maior escolaridade, né? Aqueles com maior renda, em especial das camadas médias, homens em relação às mulheres, claro, tudo isso vai depender, como nós veremos, do tipo de instituição participativa ou do tipo de participação que nós estamos falando, né? Tem variações. O que está sendo abordado aqui é de uma maneira geral, né? Ou seja, de forma comparativa, se percebe isso. Isto não quer dizer que sempre é assim, ou, muito antes, pelo contrário, que deve ser assim, né? Então, a questão, por exemplo, da menor participação das mulheres, bom, isso é perceptível, por exemplo, na representação política, né? Todos os parlamentos e etc., mas também nas instituições participativas, né? Faixas de faixa etárias, digamos, nem da juventude e nem das faixas etárias maiores, ou seja, de idosos, né? A questão do Estado civil, em geral, tem uma característica nesse sentido. Quando se compara a questão urbana, né, com rural, maior participação ocorre maior nas cidades, né? Entre aqueles que moram há muito tempo num determinado local, comparativamente àqueles que moram menos tempo, né? Maiorias raciais ou étnicas, né? Muito, muito claro, digamos, determinados recortes de participação, por exemplo, sobre a questão racial brasileira, né? Brancos, pretos, pardos, indígenas, né? E naqueles que têm maior engajamento social em geral. Aí é essa questão do associativismo, enfim, atitudes, percepções que levam a uma maior participação. Ou seja, esta percepção, esta constatação, né, mostra que algumas características socioeconômicas e de recursos
dos indivíduos, dos grupos, fazem com que alguns participem mais do que outros. Né? Vocês vejam o quanto é importante isso para avaliar, digamos, o quanto é ou quanto deveria ser uma participação que tem como objetivo a inclusão social e política, né, representativa da maioria de uma determinada comunidade ou população envolvida. Então, isso é importante porque essas pesquisas, muito baseadas nessa ideia da posição central com características socioeconômicas e recursos, ela mostra assimetrias, ou seja, desigualdades da participação, né, da sociedade em processos participativos. Então, isso nos leva ao encontro daquela discussão sobre as teorias democráticas, as teorias da democracia, que, né, analisam, avaliam a questão da democracia e da própria qualidade da participação nesse sentido. Né? Bom, já considerando aquele segundo modelo explicativo, que está muito centrada na importância do associativismo e da formação identitária dos grupos, né? Esta abordagem ela desenvolve não só a teoria, mas metodologia muito adequada para conhecer as redes de relacionamento, né? Ou seja, essa é uma abordagem que surgiu decorrente das teorias dos novos movimentos sociais, como eu falei, né? E ela percebeu que esses novos movimentos sociais, de caráter mais fortemente cultural, né? Não só, mas também, né? Elas ocorrem, digamos, de uma forma mais horizontalizada, menos hierarquizada, né? Mais rápida, digamos, comparativamente àquelas formas de engajamento, de participação mais clássicas, tradicionais, por exemplo, movimento sindical, né? Outros movimentos de caráter classista, econômico, enfim, nesse sentido, né? Então, a propensão aí à participação, ela estaria muito ligada a essas redes de interação que são estabelecidas pelos indivíduos, pelos grupos, ao longo de uma vida, ao longo de uma trajetória, né? E que, de alguma maneira, definem identidades e que essas identidades, elas dão sentido para aquela participação, elas dão sentido para determinadas demandas, elas dão sentido para determinadas propostas, determinadas pautas, agendas e etc. Né? Então, essas redes sociais, elas, digamos, conseguiriam demonstrar, né? Inclusive existem metodologias específicas para pesquisar as redes sociais, né? Elas dariam, digamos, elas seriam a forma de ação coletiva principal no sentido de compreender, né, como os determinados grupos, determinados setores sociais e indivíduos participam ou se engajam em políticas públicas quando nós estamos tratando de processos participativos institucionalizados, né? Ou seja, as redes de relações, né, quando falamos em redes, são redes de variado formato e de diversos tipos de ligações, né, que demonstram, digamos, o quanto ocorre e como ocorre um determinado engajamento e uma determinada forma de participação de setores sociais em geral, né? Aqui foi colocado, inclusive, estudos sobre capital social, né? Não é a mesma abordagem, realmente é outro paradigma, outra epistemologia, digamos, mas está citado aqui, até porque talvez muitos de vocês tenham contato com essa literatura ou já conhecem o tema do chamado capital social, né? Mas, enfim, capital social não está relacionado, digamos, à abordagem teórica e epistemológica das redes sociais,
né? Mas, ao mesmo tempo, essa teoria do capital social, ela nos diz que formas de associativismo, as mais variadas possíveis, né? Que vão desde o esporte, a cultura em geral, enfim, elas, de alguma maneira, facilitariam processos de democratização, reforma do Estado, desenvolvimento socioeconômico e etc. Né? É uma teoria bastante forte nesse sentido, mas o importante aqui seria a gente, digamos, relacionar este modelo explicativo da participação, principalmente com a questão das redes de interação, né? E, digamos, este outro modelo, que é mais baseado nesta matriz da racionalidade, né, que calcula custos, oportunidades, benefícios, né, ela, digamos, está assentada muito numa tentativa de reduzir para poder explicar, né, o engajamento e a ação por meio da ideia de que tomar parte de processos, em geral, implica em certos cálculos de custos e benefícios. Então, toda uma teorização baseada na escolha racional, tem autores que são clássicos nesse sentido, né? E que, de alguma maneira, são mobilizadas para tentar explicar por que certos grupos, que é uma associação de indivíduos, né, procura maximizar os seus interesses, maximizar o seu bem-estar por meio desses cálculos de custo-benefício explicados por uma ação racional, né? E dessa perspectiva, por fim, de caráter institucionalista, são estudos e autores clássicos nesse sentido, né? Ela está detida principalmente na ideia de que opções, escolhas, ou seja, processos que estão ocorrendo ou que já ocorreram no passado, né, eles tendem, por definir regras do jogo, eles tendem a, de alguma maneira, constranger as opções existentes para os grupos e indivíduos poderem participar. Então, a ideia-chave aqui de teor institucionalista, né, é que o conjunto das instituições e as principais instituições envolvidas em um determinado processo de políticas públicas, elas determinam, ou melhor, melhor dizendo, constrangem, né, ou oportunizam que determinados setores, segmentos, grupos, indivíduos possam participar deste processo em curso, né? Um conceito muito importante derivado da teoria do processo político, né? Para explicar, por exemplo, a ação coletiva e o surgimento de movimentos sociais, é o conceito de estrutura de oportunidade política, né? Ou seja, é um conceito decorrente das abordagens do neo-institucionalismo histórico e também da teoria do processo político relativa aos movimentos sociais e à ação coletiva. A ideia fundamental é que instituições condicionam porque constrangem, mas, ao mesmo tempo, a criação de novas instituições. Lembramos aqui que nós estamos tratando de instituições participativas. Elas podem, por um lado, constranger, delimitar, né? Dependendo das regras do jogo, do desenho institucional, né? Como vimos, inclusive, na semana passada e nos outros encontros, a ideia dentre as variáveis da participação, a ideia do desenho institucional, ou seja, de quais são as regras do jogo, né? Essas regras do jogo, decorrente de outras instituições passadas, elas podem constranger e condicionar e delimitar, ou podem, de alguma maneira, abrir oportunidades, possibilitar o engajamento e a participação de segmentos, setores, grupos, indivíduos em processos institucionalizados de participação. Né, gente?
Então, de uma forma bem sintética, são esses os principais modelos ou as principais teorias, também baseadas em pesquisas, né, empíricas, que de alguma maneira dizem, né, explicam, tentam explicar o engajamento, a participação em processos institucionalizados de participação, né? Então, essa discussão é muito relevante para a gente, inclusive, poder ir adiante, né? Toda essa discussão está relacionada com a questão das teorias democráticas, as variáveis da participação, e elas serão importantes nos próximos estudos que vão começar a se debruçar sobre as modalidades principais de participação no Brasil nas últimas 3 décadas, né? Então, são questões relevantes para compreender e estudar políticas públicas participativas em geral. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, digamos, a partir do que foi aqui dito, de maneira muito sintética, quais vocês acham que acaba prevalecendo na prática desses modelos explicativos, ou enfim, desses tipos de abordagens que são mobilizadas pela literatura acadêmica para compreender não só as formas de engajamento e participação coletiva, as formas coletivas, mas também as formas, né, de participação quando se trata de instituições participativas, ou seja, formas de interação e mediação entre Estado e sociedade civil, entre governo e sociedade civil, né? Então, de uma maneira muito livre, assim, o que parece a vocês? Quais seriam, digamos, as virtudes e defeitos desses 4 modelos principais que são destacados? Professor. Pois não. Bom, eu antes de lhe responder essa questão, na verdade, eu queria lhe questionar se a obrigatoriedade do voto ele se encaixa nessa perspectiva institucionalista. Essa é a primeira pergunta que eu tenho, é o que eu fiquei pensando aqui, né, com a sua aula. Segunda coisa que me veio assim enquanto eu estava ouvindo os 4 modelos é se há algum tipo de estudo que explique ou que tenha se detido a verificar, pesquisar, não sei como dizer, com relação às redes sociais. E no sentido assim de participação de grupos e uma espécie de uma militância gratuita em diversos grupos das redes sociais, que inclusive é um caso que eu vejo aqui na minha casa, aqui num caso particular, assim, e eu vejo assim um engajamento assim muito com muita força, assim, sabe? E aí, quando eu tava vendo, assim, os 4 modelos, eu fiquei, assim, me perguntando se isso é um fenômeno muito recente, a questão dessa militância em redes sociais, ou se ele se encaixaria ali naquele primeiro ali, por identidade, enfim. E respondendo a sua questão, eu fiquei pensando assim em exemplos da minha vida pessoal, do que eu vi, do que eu vivenciei. Eu fico pensando assim que isso depende muito do que está sendo posto em jogo, o que está sendo ameaçado, assim, sabe? Por exemplo, eu me recordo assim como a minha família é membro de religião afro. Quando houve um determinado prefeitura de um determinado governo de Porto Alegre que ameaçou
os direitos de culto afro, eu me recordo que o pessoal se mobilizou e mobilizou muito forte, assim, de tanto que o negócio era em Porto Alegre, mas o pessoal de toda a rede metropolitana, inclusive do interior, lotaram ônibus, foram para frente do Ministério Público e fizeram um fiascão. Então eu vejo assim que tem muito a ver com o que está sendo posto em risco, assim, sabe? Eu percebo que eu, pelo menos nas minhas vivências, tá? Nas minhas vivências, eu vejo que é um pouco difícil essa coisa construída ao longo do tempo. Parece assim que essas questões de participação dos movimentos tem um maior engajamento quando tem o direito ameaçado e está a ponto de faca e vai ser o tudo ou nada, sabe? Meio que um movimento de desespero. Eu vejo muito isso, né? Uhum. Certo, Diego. A primeira questão que tu levantou sobre a regra do voto obrigatório, sim, relacionada à perspectiva institucionalista, né, institucionalista, né? Mas enfim, sim, porque é uma regra do jogo da participação eleitoral. Nós não estamos tratando aqui, né, especificamente sobre participação política, naquele sentido mais estrito senso, né? Porque a participação institucional em políticas públicas também poderia ser considerado, e de alguma maneira é uma forma de participação política que não é por meio de partidos políticos e do ponto de vista do sistema eleitoral, né? Mas sim, é um exemplo bem direto que a gente pode trazer no sentido de que, por exemplo, a obrigatoriedade do voto é uma regra de uma determinada instituição, né? Na verdade são várias instituições, mas a instituição, digamos, da democracia brasileira ela está assentada em regras do processo eleitoral, da representação eleitoral, né? Como parte do Estado Democrático de Direito. Então, sim, poderia ser diferente essa regra, como em vários países né? Então, essa instituição que diz respeito ao sistema eleitoral brasileiro, como parte da democracia, ela é uma regra, né? Alguns dirão, ora, ela oportuniza, né, maior participação política, outros dirão, bom, não é bem assim, mas enfim, né? Poderíamos falar assim, o direito de voto dos analfabetos, que foi adotado na Constituição de 88, né? Considerando o Brasil, isso é muito, muito relevante, muito importante na história brasileira, né? Mas, enfim, é uma regra que criou novas oportunidades políticas para que este grande grupo, que está diminuindo, mas, enfim, da sociedade brasileira, pudesse também ser incorporado à democracia política do país, né? E por aí vai. Mas, sim, é uma regra do jogo que, de uma maneira analógica, a gente pode trazer aqui para compreender o que são regras do jogo, né? Das instituições participativas, dos processos de participação. Então, isso é importante. A outra questão que tu traz, muito, muito relevante, quando se fala em redes, não se está falando somente ou especificamente das denominadas redes sociais, que na verdade são redes digitais, né? Essa denominação, esse conceito foi, enfim, adotado e a gente considera praticamente dado, né? Mas, na verdade, é uma rede social, porque, enfim, envolve pessoas, mas redes sociais existem muitas e existiam antes das novas tecnologias de informação e comunicação, das TICs, né? E antes do surgimento dos softwares, dos aplicativos que são mundialmente conhecidos, adotados e hegemônicos, né? Quase que oligopólios em torno das chamadas redes sociais, né? Enfim, Facebook, Instagram,
WhatsApp, etc, etc. Isso formam grupos que se utilizam, né, para esse engajamento digital, para esse ativismo digital que tu fez menção. Então, realmente, a questão de ameaças e oportunidades, ameaças constituindo um oponente, né, um oponente que passa a existir por meio de ameaça ou por determinadas regras do jogo, realmente é um fator que detona, né, um certo gatilho para a constituição de outros atores sociais que, por sua vez, se constroem a partir de determinadas identidades. Por exemplo, o caso que tu citou, uma identidade cultural, religiosa, né, que, em relação a uma ameaça, a um certo oponente, esse oponente pode ser transitório ou permanente, né, nesse caso era transitório, né, se constitui a partir de uma certa identidade cultural religiosa, né, e que passa a se mobilizar utilizando-se de quê? Recursos, identidades, redes e etc. Né? Então, realmente, a questão das ameaças e oportunidades, sejam elas oriundas das instituições ou de outra ordem, elas realmente são, digamos, condicionantes ou delimitantes de possíveis processos de engajamento e de participação, né? Sejam elas ações coletivas que vão se utilizar de variada forma, né? De inúmeros repertórios, seja um ato de protesto, uma passeata, um abaixo-assinado, uma live, um ato cultural, né? Até a tomada, enfim, a ocupação, né? Formas mais relacionadas ao conflito, né? A contestação mesmo, pode ser cooperação, pode ser contestação, aí são variadas as formas de interação nesse sentido. Então, realmente, né, nós temos aí várias situações e vários condicionantes da participação quando nós estamos diante de processos de interação entre governos, sociedade e Estado-sociedade. Quando a gente fala de Estado-sociedade, não é só uma prefeitura, um governo de Estado ou um governo federal, né? Pode ser um parlamento, enfim, nesse caso citado, eu até talvez imagino que seja, mas enfim, uma determinada lei que será aprovada, né, por uma representação política. Essa lei ela ameaça ferir direitos de ordem cultural, religiosa ou econômica, etc. Quer dizer, nós estamos falando com estrutura do Estado em geral, né? Que pode ser também o Poder Judiciário, né? Não só o Poder Administrativo, que são os governos, né? A administração pública dos estados em geral. Então, sim, né? São questões que estão imbricadas ali, né? Nos determinantes, condicionamentos, motivações, enfim, da participação. Por quê, gente? Por quê? Porque nós praticamente nunca temos, ou de forma muito rara, 100% ou de uma população, ou de uma comunidade, ou de um determinado projeto que vai diz respeito a um determinado setor, nós nunca temos, ou raramente, temos 100% das pessoas que são mobilizadas. Por exemplo, a própria questão do voto obrigatório, ele é obrigatório, mas existe o não comparecimento, né? Então, enfim, as regras de penalidade, etc. Então, diante dessa situação, né, onde quase nunca ou raramente nós temos 100% da participação, e por outro lado a gente sabe que decisões em políticas públicas, elas necessariamente são o resultado do jogo de influências, né? Influências políticas, sociais e econômicas, ou seja, estão em jogo em geral, interesses, sejam eles subjetivos ou objetivos, né? Então, a questão dessa discussão é o que realmente tem poder explicativo
no sentido de compreendermos, né? Compreendermos e explicarmos por que determinados grupos, segmentos, setores, seja socioeconômico, cultural, de gênero, racial, etc., né? Ou então uma comunidade específica, seja ela de servidores, professores, enfim, ou então, enfim, de gênero, né? Porque alguns participam e outros não, né? Então, essa é a grande questão. E aí vem essa tentativa de contribuição baseada em teorias e em pesquisa empírica, que nos diz que pelo menos 4 explicações seriam adotadas, né? Então, gente, voltando à questão que eu falei, né? Pergunto assim, ficou claro quais são as questões mobilizadas dos 4 modelos? E segundo, né? Será que eles estariam existindo na realidade de forma tão separada? Ou qual deles prevaleceria dependendo de determinadas situações, da opinião de vocês? Hoje, quando eu li o texto, a primeira coisa que eu pensei foi na complementaridade desses 4 modelos. Como, de certa forma, eles acabam se complementando e se explicando entre si. Porque, assim como a gente precisa olhar para os fatores socioeconômicos, também precisa olhar para os fatores políticos, para o perfil associativo e para várias outras questões que estão presentes e precisam ser observadas com cuidado. Então, a partir dessa tua pergunta, eles não, para mim, não devem ser olhados separadamente, mas em conjunto. E, a princípio, olhando para tudo isso, o modelo da centralidade e o modelo identitário, para mim, se encaixaria mais, assim, se fosse para responder em fatores que podem delinear esse perfil da participação no Brasil. Certo, Helena? Que mais? Alguém discordaria do que a Helena propôs aqui, enfim, da opinião? Pois é, gente. Então, concordando, né, com esta ideia, realmente, na realidade, ou seja, na prática que se conhece aí dos processos de participação, embora a gente possa até adotar com mais ênfase uma determinada perspectiva teórica e tal, mas provavelmente nenhuma delas isoladamente consiga explicar, consiga nos fazer compreender com mais amplitude, profundidade essas motivações da participação, esses condicionantes da participação, né? Então, tanto a questão da centralidade, ou seja, essa ideia de que depende de determinadas condições ou características socioeconômicas, a gente percebe, né? Claro, nós vamos entrar aqui na discussão sobre desenho institucional, sobre as regras do jogo. Dá para perceber por que, em geral, por exemplo, os orçamentos participativos conseguem mobilizar e obter uma participação de segmentos da população com menor renda, menor escolaridade, uma grande participação da população negra ou preta, uma grande população, em geral, de mulheres, né, comparativamente aos conselhos de políticas públicas. Porque o desenho, ou seja, as regras do jogo, são diferentes. Os orçamentos participativos, em geral, embora não exista um modelo único, eles ocorrem por uma organização, uma regra do jogo, né, territorial, ou seja, regiões da cidade, bairros da cidade, né, e em torno de questões de agenda, de reivindicações que são socioterritoriais, né, questões urbanas, questões, enfim. Então, essa característica deste desenho do orçamento participativo, né, essa arquitetura institucional, ela possibilita
um engajamento e uma participação de segmentos que constituem, digamos, as classes subalternas, as classes trabalhadoras em geral, ou seja, uma população que não tem elevada escolaridade, ou nem média escolaridade, os dados todos mostram isso, uma renda média, ou seja, de classe média em geral, né? Esse termo é complicado, mas em camadas médias, vamos falar assim, né? E por aí vai. Então, essa questão das desigualdades, assimetrias dos processos participativos também respondem muito às regras do jogo da participação. Ou seja, qual é a arquitetura da participação, quem se quer, quem a gente gostaria que participasse, né? Por que não estão participando, e tudo isso entra nessa avaliação, e principalmente os gestores públicos, né, têm uma grande responsabilidade na questão da elaboração e discussão pública das regras do jogo. Então, seja na perspectiva essa da centralidade ou dotação de recursos, né, seja na questão do associativismo e formação identitária, né, ou então na questão das preferências racionais, uma teoria. Ela é interessante, tem um poder explicativo, mas se limita muito ao cálculo racional de indivíduos e grupos, né? E, enfim, tem limitações nesse sentido. Seja ao constrangimento e, ao mesmo tempo, às oportunidades institucionais, né? Geralmente aí estamos diante de questões que a gente verifica na prática como sendo complementares, né? Concordando com a Helena. Quer dizer, e também, é claro, quando a gente estuda movimentos sociais, que não é o caso aqui, né? Nós estamos falando de participação institucionalizada, mas quando se estuda ação coletiva, movimentos sociais, claro, a teoria essa da centralidade, da formação identitária, ou seja, dos valores, atitudes, né? Sentimentos, tudo isso e recursos, né? Aqueles atores sociais que são mais organizados, que conseguem mobilizar recursos de organização, né? Recursos de capacitação humana, recursos financeiros, em geral, eles, né, vão ter maior influência e, em geral, maior influência que outros grupos, né? Aliás, isso é um pouco beabá da própria democracia liberal, quando grupos altamente poderosos em termos de recursos econômicos, financeiros, midiáticos, eles conseguem influenciar muito a condução do projeto de desenvolvimento do país, ou de um estado, ou de uma cidade em geral, né? Então, são questões e características complementares, né, que nos ajudam a compreender melhor, mas como acadêmicos, né, que vocês são, é importante, digamos, tomar conhecimento das principais teorias que trabalham na tentativa de conhecer e explicar por que se dá e por que não se dá, né, a participação e engajamento quando nós estamos tratando de processos institucionalizados de participação em políticas públicas, né, gente? Esse é o tema para tratar aqui hoje, né? E na próxima semana nós iremos entrar em uma discussão que é decorrente desta e que trata sobre desigualdades e assimetrias da participação institucionalizada, né? Tem muita pesquisa sobre conselhos de políticas públicas, conselhos nacionais do Brasil, conselhos locais, mostrando, evidentemente, ganhos democratizantes, virtudes, engajamento, que realmente constituem a democracia ampliada que o Brasil construiu, desde 88, pelo menos, em que pese os retrocessos que nós estamos vivendo fortemente desde meados da década passada, né? Mas, ao mesmo tempo, limitações, porque, obviamente, não se trata de idealizar, romantizar
essas formas de participação, os conselhos, orçamentos participativos, conferências, projetos participativos de variada ordem, né? Enfim, não podem ser idealizados, mas, ao mesmo tempo, se trata de perceber, né, os seus possíveis valores e efeitos potenciais democratizantes e, ao mesmo tempo, os seus limites, sejam limites estruturais, muito mais difíceis de serem mudados, sejam limites momentâneos, mais conjunturais, tal que seria possível um aperfeiçoamento, uma melhora tanto da inclusão como também da qualidade da participação, né? Então, isso é importante nesse sentido. Ok, gente? Questões sobre isso? Eu achei esse tema da aula de hoje bem tranquilo e bem interessante. Só queria perguntar uma coisa sobre uma parte do texto que fala sobre regressão das práticas participativas e as dimensões. Eu não entendi se as dimensões elas são equivalentes aos modelos ou elas dizem respeito às características desses modelos. Eu não entendi exatamente assim, a questão da regressão vinculada aos modelos, né? Tem uma parte do texto que o título é assim, Regressão e Resultados de Práticas Participativas. E aí fala de modelos de regressão longinária e fala sobre o perfil, que conta com apenas uma dimensão referente ao perfil socioeconômico dos indivíduos. Então, seria para mim o modelo da centralidade. Aí, no segundo, incluiu, além dessa dimensão, referente às práticas associativas, que para mim seria o modelo identitário associativista. No terceiro, adição da dimensão de práticas políticas. E no quarto, que daí não ficou muito claro para mim, porque o quarto parecia voltado ao âmbito político, e aqui fala sobre dimensão regional, no caso, uma dimensão mais geográfica. Sim, voltando, se trata, esse estudo, né, o texto aí adotado, ele se utiliza de técnicas estatísticas, né, com um modelo já bem conhecido, utilizado não só na ciência política, mas também no campo das políticas públicas, de regressão, né, logística e tal, para mensurar aquelas variáveis que realmente interferem, são significativas para explicar o engajamento e a participação, né? Mas eles estão relacionados, como tu percebeu, com esses modelos, né? Então, acho que a tentativa do estudo e do texto é exatamente ir nesta ideia da síntese e não da adoção de um único modelo, né? Ou seja, de acordo com os vários modelos e utilizando-se de técnicas estatísticas mais sofisticadas que nos dizem, né, quais são as características, seja da teoria da centralidade, seja de outras, que realmente estão interferindo e nos dizem com uma certa probabilidade maior, uma certa segurança, que elas realmente estão pesando na avaliação que eles fizeram da participação, né, do caso estudado. Então, realmente é isso, né? São técnicas, né, que vêm sendo utilizadas assim, bastante para dizer de uma maneira um pouco mais segura, né, quais são as principais variáveis e características que pesam. Claro, isso requer uma certa base de dados razoável, né, para poder fazer esse tipo de exercício, enfim, esse tipo de estudo metodológico, né? Quando eu digo base de dados, é quantitativa, né? Quer dizer, precisa uma certa amostra, né? Uma amostra bastante razoável, que isso é decorrente de uma análise estatística, para poder realizar esse tipo de estudo, de análise que foi feito, né? Por exemplo, nós fizemos, com base num banco de dados de 300 e poucos municípios do Brasil, levantados pela Rede Brasileira de Orçamentos Participativos, em 2012, que era o último levantamento que a rede tinha,
ainda no momento em que os OPs do Brasil estavam, não digo em ampliação, mas porque logo depois eles passaram a diminuir, né? Mas, enfim, com base nesse banco de dados foi possível fazer um estudo, né, de regressão, logística e tal, e perceber quais as características dos municípios brasileiros que mais estavam relacionadas com a possível adoção dos orçamentos participativos, né? Pegando índices de desenvolvimento humano, índices de desenvolvimento econômico, perfil ideológico, ou seja, quais os partidos que governavam esses municípios, né? Ou seja, várias variáveis e dimensões para poder, de alguma maneira, conhecer e estipular uma probabilidade de adoção dos orçamentos participativos de acordo com certas características econômicas, sociais e políticas dos municípios. Né? Então, esse tipo de estudo é bem interessante, claro, a gente não pode nunca adotar como verdade absoluta, mas ele é interessante porque ele nos diz coisas que a gente pode até não perceber ou até achar equivocadamente, assim, de uma maneira muito intuitiva, né? Muito só empírica, né? Então, é isso. O texto foi adotado porque ele mobiliza, né, questões teóricas e, ao mesmo tempo, um estudo nesse sentido. Mais questões, pessoal? Não só de dúvidas, mas questões que seria interessante trazer aqui? Uma coisa aqui. Bom, se não houver questões, a gente pode encerrar hoje. E eu queria aproveitar e te perguntar, Helena, tu tá inscrita para apresentar algum seminário? Não, prof. Eu fiquei com a ficha de leitura. Tu não gostaria de pegar um seminário? Eu estou tentando confirmar com alguns inscritos e não estou obtendo resposta e sucesso, né? Por mim, bem tranquilo, prof. Só me avisar o dia para eu me preparar antes e preparar os slides, mas bem tranquilo. Tá ótimo. Tá bom, então. Eu vou ver entre hoje e amanhã e faço contato contigo pelo Moodle, pode ser? Para diante, né? Daí, tá bom? Bem tranquilo. Tá. Ótimo, então, pessoal. Deixa eu ver aqui. Nós temos. Então, na próxima semana. Isso. Sim. Na próxima semana, então, eu vou tirar aqui a apresentação. Então, nós temos aqui esse texto, Armadilhas da Democracia Participativa, que exatamente trabalha sobre um dos limites apontados em torno dessa questão da assimetrias e desigualdades da participação. Né? Tem muito material sobre isso, muita pesquisa, mas esse texto trata especificamente sobre isso, bem interessante, assim. E aí, eu vou colocar aqui, dá uma olhada, Helena, mas a minha sugestão é esse texto, ó. Perdão, desculpe. Não, o que eu coloquei aqui é o texto para a semana que vem, tá? Armadilhas da Democracia Participativa. Estado da arte e apontamentos para o aprimoramento das pesquisas empíricas no Brasil. Tá? Esse aqui, a Gabriela será a apresentadora. Tá? Já está confirmado com ela. Aí, deixa eu ver aqui. Ok. É isso, gente.
Na próxima semana, então, é este texto para leitura. Qualquer dúvida, pelo e-mail ou pelo Moodle. E eu vou entrar em contato contigo, daí, Helena, para te propor daí o texto. Tá bom? Ok, pessoal? Bom final de semana. Até mais. Oi, o que tu disse, Helena? Te dei um bom final de semana e um até mais. Ah, isso, exatamente. Obrigado, bom final de semana também para todos. Se cuidem e até mais.